Olá, eu sou Renata Palmier. Estamos dando início ao programa Grupo Mônaco Cultura e Saúde, que vai ao ar ao vivo todas as terças-feiras às 15 horas. No nosso bloco de cultura de hoje, vamos falar de literatura infantil. E para isso, convidamos Elaine Furlani. Elaine, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Essa talentosíssima pedagoga, escritora, ilustradora, enfim, várias coisas, né, Elaine? Ah, sim. Muito trabalho, né? Muita coisa, muitas ideias. A gente tem acompanhado o seu trabalho, acompanhamos na Bienal. Desde já, parabéns pelo seu trabalho. Muito tá? obrigada. Fala pra gente, Elaine, como começou essa vontade de escrever, essa coisa gostosa de escrever para criança, né? Ah, sim. Primeiro porque eu sou professora, né? Então isso já está muito no meu dia a dia, nas minhas histórias, nas minhas coisas. E eu tenho um encantamento particular por tesoura e papel. Eu sempre, desde criança, sempre me apaixonei, sou a minha paixão, cortar papel. E eu quis fazer isso. Eu tinha um sonho de fazer um livro com os meus recortes. Então surgiu, eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que fazer uma história dos meus recortes. E aí surgiu Vicente, né, que é a observação da minha prática como professor. Né? Vicente Esqueceu de Ser Gente, que conta a história, né, de um homem que só pensava em trabalhar e ganhar dinheiro. Não tinha amigos, não compartilhava a vida, dormia, acordava, trabalhava, dormia, acordava, trabalhava. E não via as coisas boas da vida, né? Porque quando eu digo que Vicente tinha olhos doentes, é muito interessante que as pessoas sempre falam, as crianças, ué, mas Vicente é cego? Eu falei, não, porque Vicente tem um outro tipo de cegueira. Vicente não enxergava as coisas boas da vida, não compartilhava a vida. Então, por isso que ele tinha olhos doentes. Lindo, lindo. A gente acompanhou também o fundo moral, né, Elaine? O seu livro tem todo o fundo moral. O Jeremias também, o Barbeiro Jeremias. Vamos falar um pouquinho, depois a gente volta. Tá bom, né? tá bom. O Barbeiro Jeremias também, que lançou agora, né? Lancei sábado passado. No Sesc. No Sesc de Niterói. A gente vai falar ainda bastante. Está muito fresquinho. O Barbeiro Jeremias é um barbeiro itinerante, né? Que ele sai por aí para conhecer pessoas, quer encontrar o lado bom, o lado lindo de cada um. E ele chega num circo e ele se apaixona pelo circo, pelo encantamento, mas encontra os artistas muito desestimulados, com autoestima muito baixa, precisando ser trabalhada. E ele encontra essas pessoas e ele passa a conversar sobre cada um. A bailarina que se achava com perna fina, se achava magra demais. O mágico atrapalhado, que não sabia mais fazer mágica, que ninguém gostava. Um palhaço mal-humorado, uma bilheteira que só queria fazer fofoca. Então, ele vai dando esse contorno às histórias de cada um, vai mostrando que é muito importante a gente se aceitar do jeito que a gente é, a gente respeitar o outro. E trabalha muito, essencialmente, a questão do bullying, né, que hoje a gente vê tão grande aí dentro das nossas escolas, né? Elaine, você faz um trabalho muito bonito na rede pública municipal, numa sala de... Salas de recursos. Sala de recursos. Conta pra gente como esse bonito trabalho da Secretaria Municipal de Educação. Eu trabalho em 2 escolas, na verdade, do município de Niterói, e dentro dessas escolas tem as salas de recursos, né? Que é um trabalho, né, de educação especializado, voltado para cada deficiência, né? Mas as crianças, acho que é importante a gente falar que as crianças já estão incluídas nos seus grupos de referência. A sala de recurso é apenas um atendimento que é feito. Nesse atendimento, a gente faz o que o aluno precisa. Uns precisam trabalhar a autoestima, uns precisam trabalhar essa questão da deficiência física mesmo, desenvolver, outros precisam se socializar, no caso dos autistas. Então, eles saem de suas salas para fazer esse tratamento, esse atendimento comigo, né? E às vezes com os professores de apoio, que cada criança autista com essa deficiência tem o seu professor de apoio, que é legal, que a gente troca junto, a gente procura a melhor alternativa
juntos, né? E Isso você é usa o seu importante. trabalho com os bonecos, a gente está vendo aí os personagens. Uso também, as crianças adoram. Esse é o Jeremias, né? Que eu faço também um tapete para contar a história. Para levar o livro, eu pensei em fazer o boneco com o tapete e eu conto a história também. Esse é o Jeremias? Esse é o Gerê, olha, ele é todo estilizado, tem um cabelinho meio assim, que é o barbeiro, um barbeiro diferente. E esse é o Vicente, que agora passou a ser gente, né? Ele é a nova fase, ele mais velho, né, com os cabelos grisalhos, onde ele dá aquela guinada na vida dele, que ele entende que a vida não é só trabalhar, comprar, carro da moda, né? Ter casa bonita, ele é onde ele entende que não pode ser sozinho, que ninguém é feliz sozinho. Esse trabalho seu com esses dois belos trabalhos, essas belas obras, com fundo moral, né, Elaine? Acho que é fundamental, né? É fundamental. Você passar para uma criança esse conteúdo moral. No caso do Vicente, é uma crítica a essa sociedade capitalista que a gente se vê envolvida, a gente se vê nessa roda viva. Sim. Essa coisa do comprar, do ter em detrimento do ser. Assim era a vida de Vicente. E quantos de nós leva a vida de Vicente sem perceber? Sim. Isso é muito legal. Esse retorno eu tenho assim diariamente nas minhas contações. As crianças falam: meu pai parece com o Vicente. É isso que eu ia te perguntar. Minha mãe parece Vicente. A minha avó é o Vicente. Então isso não, nossa, isso é maravilhoso, né? Aí eu falo: então leva o livro, leva a história para o seu pai ver. E nossa, nas redes sociais, até os pais, às vezes, entram para falar com o Vicente. Ah, Vicente, agora eu não vou ser mais igual você, não. Eu vou mudar como você mudou. Nossa, não tem preço para mim. Você tem um perfil no Facebook, né, tem, Vicente? Que é o Vicente Esqueceu de Ser Gente, né? E que tem toda a agenda de Vicente, tem onde Vicente conversa com as crianças, Vicente posta música. O Jeremias também, mas ele ainda não tem um perfil só dele, não, porque ele já foi, ainda está muito fresquinho. O Jeremias pega carona. Um projeto. Não, o Jeremias pega carona no perfil do Vicente, pode deixar. A gente vai falar, porque você tem um projeto que a gente vai falar lá na frente. Muito bacana. Elaine, você pegou o livro, botou embaixo do braço e procurou uma editora? Como que foi essa... Foi assim, foi verdade. E a gente encontra muita porta fechada, pessoa que está iniciando, né, nessa profissão. É um pouco difícil, a gente não pode negar. E eu fui, falava com algumas pessoas, mas é muito difícil. Aí até que eu fui, né, num editor e perguntei para ele. Fui com o livro embaixo do braço, todo o projeto, que é aquele papel, muito papel colado. E ele falou que foi o Luiz Hertal. Primeiro pela NIT Press, da NIT né? Press, foi o Luiz Hertal, que ele falou para mim: olha, um projeto muito bonito, muito bacana, acho que é um livro que vai dar muita coisa interessante para a gente fazer. E ele falou: mas você tem que acreditar também. E o caminho seguiu, né, Elaine? Seguiu. Agora você já está no Salão de Leitura de Niterói. Ano passado. Ano passado, 2014. Isso. E agora já está no Jeremias, no segundo livro. No segundo livro, no meu segundo livro. E você participou também da Bienal, da última Bienal agora em setembro, no Rio Centro, né? Que foi Fez o lançamento. O que representou a Bienal para você, Elaine? A Bienal foi a realização de um sonho. Eu acho que foi assim, foi maravilhoso, porque na Bienal passada, eu fui, já tinha todo o projeto do Vicente, mas era um sonho. Eu falei: será que um dia o Vicente vai estar aqui? Nossa, e foi a realização desse sonho. A gente acompanhou o seu trabalho lá, muitas crianças, você contando as histórias. Foi lindo. A gente vai ver um videozinho, um pedaço da história do Vicente, que a gente trouxe. Mas lá na Bienal, você foi convidada para fazer esse trabalho. Foi pela NIT Press. Pela NIT Press. O Luiz me chamou. E atrás daquela cortina de fumaça, gente, da imprensa aquilo oficial. ali foi maravilhoso. As crianças não entendiam, viam aquela cortina e quando colocava a cabeça e me via lá dentro com os bonecos, foi maravilhoso. Foi ótimo. Um pedacinho do vídeo, do livro. Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz.
sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar, pra receber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar na chuva quando a chuva vem. Melhor viver. Lindo, né, Elaine? Um orgulho, né? Com certeza. Nossa, um orgulho mesmo. Você falou pra gente que você tem um parceiro que te ajuda muito, como não poderia deixar de ser, né, Elaine? Hoje em dia a gente tem que ter parceiros para esses projetos, Para né? nos impulsionar, para, né? Tem o Sesc de Niterói, que foi assim, eles acreditaram no Vicente desde o início e me ajudam muito, me dão força. Você faz trabalho social também, Faço, né? faço trabalhos em comunidades, com o Sesc compra os meus livros, eu levo os livros para as comunidades aqui de Niterói, e é muito bacana. Eu lancei o Barbeiro Jeremias no sábado passado lá também, a Yara, que é a coordenadora lá da biblioteca do Sesc, nossa, parceira, queridíssima. Parabéns por esse trabalho lá no Sesc, as Nossa. pessoas que apoiam a literatura, apoiam a cultura. É verdade. O Sesc, assim, ele, além da biblioteca, mas ele tem assim vários projetos maravilhosos dentro das escolas, sabe? Isso é muito E importante a gente interessante. divulgar, né, Nossa, Elaine? claro, acho que a gente tem Trabalho. que divulgar, sim. Então, assim, eu, o Vicente, o Jeremias, nós somos muito, muito gratos ao Sesc por todo esse apoio. Você também tem um apoio que a gente não pode deixar de falar, Elaine, da sua família, Da né? minha Seu marido, sua família. filha, família é importante também, família nesse trabalho, nesse projeto Isso, o de meu... produção, porque a gente está vendo aqui, é tudo recorte Tudo, é muito de papel. revista. Esse aqui é embalagem de café. E eu quis que a marca da cola, do papelzinho amassado, aparecesse em tudo, para deixar. É jornal, é revista. Assim, meu filho, meu marido, eles me ajudam em tudo, me dão opinião. Ah, não tá legal. Meu filho, mamãe, não gostei desse jeito. Meu filho tem 6 anos, né? Então, assim, é muito importante. Prazeroso olha, que- também você trabalhar Nossa, assim, é uma né, troca muito boa. Que bom, que muito coisa legal. boa. Parabéns mais uma vez. Não canso de parabenizar o seu Ai, trabalho, muito obrigada, Elaine. muito obrigada. Vamos falar agora do Barbeiro. Você vai lançar, vai fazer um relançamento, né? Vou. Porque ele lançou agora, Vou. dia 13 de novembro, na Biblioteca do Campo de São Anísio Bento, na Anísio Teixeira. Teixeira. Vamos fazer sim, vamos levar o Barbeiro para lá. Vai levar elezinho? Vou levar o Barbeiro e aí a turma. A turma eu não trouxe, porque é muita gente. É um circo, né, gente? Não dá. Mas E cada vamos. personagem tem um personagemzinho de feltro que você... Tudo de feito, porque eu também, eu desenvolvi, faço os bonequinhos, tem o circo montado, né? Tem a jabiraca de Gerê, que Gerê chega na sua jabiraca, velha e colorida. Gente. Então tem, quem quiser para ir lá, que vai conhecer a turma do Gerê, dia 13 de novembro, na Biblioteca do Campo São Bento, Anísio Teixeira, 1h da tarde. A partir das 13 horas, vai ser né? à tarde. É uma isso. sexta-feira. Isso é um Isso. projeto da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Isso, Educação? da Secretaria Municipal de Educação, que me apoia também, que eu faço vários eventos com eles, né? Participo, vou nas escolas da rede também. E bem bacana. E em toda vez que você vai a uma escola da rede, você leva esse trabalho, que é um Levo. trabalho diferenciado, é E um faço a trabalho de oficina excelência, também, né? Faço oficina de recorte, que as crianças vão entender como que esse livro foi feito. Só de recorte, então, aí a gente faz a oficina. Aí eles fazem um bonequinho. Faz o bonequinho, cada um escolhe o bonequinho que mais se identificou na história e a gente recorta papel, faz na colher, no copinho descartável, é bem E bacana. você tem um retorno muito grande das Muito, crianças, né? nossa, eles me alimentam toda essa criatividade, as ideias para as próximas histórias.
Elaine, você está vendendo esse livro, aonde que ele está para vender, quem quiser comprar? O Vicente, tem na Gutenberg, né, do Shopping São Gonçalo, de Caraí também tem. Na papelaria Enfoque, aqui no centro de Niterói, a gente encontra o Vicente. Ele custa quanto, em média? 23 reais. E no Facebook também, se a pessoa quiser comprar, pode comprar com Vicente você. Esqueceu de Ser Gente, só falar comigo. Que- Tem meu e-mail, elainefurlani@gmail.com. E se alguém quiser te chamar para fazer um trabalho de oficina, como é que é? Um contato também via Facebook? Você quer deixar teu telefone? Meu telefone, né? Pode deixar seu telefone. fala bem devagar. 98208-2941. 98208 2941. 2941. Pode me ligar, a que eu gente vou vai arrumar. repetir, a gente vai repetir lá na frente. Isso. E os projetos do futuro, Elaine? Os projetos são cheios, né? Você tem até um projeto que eu vi aqui, Recontando História, uma empresa que você montou agora. Né? Recontando Histórias, que ali tem toda essa obra, todos esses recortes, né, que é bem legal. A gente está começando agora com a Recortando Histórias. E tem outros projetos também que eu acho que que a gente está pretendendo desenvolver, todos com tesoura, para soltar a criatividade, essa coisa do recorte livre, essa coisa de reciclar, revista, usar daquele jornal que está ali, que a gente não pode fazer aquilo ali a gente pode criar. Então, é bem bacana essas oficinas que eu desenvolvo nas feiras, nas escolas e onde mais der A gente pra viu fazer. aqui, você foi jurada de um concurso de poesia também, né? Você está em todas, né, Elaine? Você é capacidade. Que bom que eu estou em todas. Amanhã vai ser a final desse concurso de poesias do município de Niterói, que fez com as escolas, que está lindo, muito difícil, poesias maravilhosas para escolher. Difícil você escolher. Isso, né? amanhã vai ser a premiação aqui no Teatro Municipal de Niterói, às 7 horas. Conclusão de um trabalho bem legal. Você possui várias especializações para estar fazendo esse trabalho que você faz com crianças especiais, um trabalho de excelência, né, Elaine? Você estudou bastante, você fez bastante cursos. Cursos. O que você indica para uma pessoa que tem esse dom também, uma pessoa que está começando, que tem esse dom para ensinar, um trabalho voluntário? Um recado que você queira dar para uma pessoa que está começando? Primeiro tem que ter muito amor, né, pelo outro, né, por essas pessoas que precisam tanto da nossa atenção e procurar, né, fazer, até o município mesmo, ele tem vários cursos. É isso que eu ia te perguntar, esses cursos você tem comunicação alternativa, todos, a maioria tecnologia eu fiz. assistiva, atendimento educacional. Especializado. Isso tudo são cursos Atendimento educacional especializado agora é um curso que está muito divulgado, né? Eu fiz pelo município, mas tem também várias outras instituições, porque para você trabalhar com sala de recursos, é imprescindível que você tenha o AE. Exatamente, né? Que a lei hoje está aí, que está, né, colocando o AE muito. Então, assim, é imprescindível que você... E, assim, e também tem muito do nosso dia a dia, da nossa experimentação, da nossa sensibilidade, que eu costumo dizer que para trabalhar com educação especial tem que ter muita sensibilidade, tem que ser o dia a dia, aquele olhar muito voltado para o outro. O que o outro está te falando, além das suas deficiências. Porque, às vezes, a gente acha que a pessoa que tem deficiência, por exemplo, não fala. O autista não fala. O autista se comunica, sim, no dia a dia, em gestos, até na agressividade. É verdade. Né? Então, eu acho que a gente tem que estar muito atento para isso. E vocês aprendem isso e lidam com isso? São palestras, são pessoas que vão mostrar. E também eu acho legal que tenha o nosso momento de troca. Todas as professoras da sala de recursos, a gente se reúne todo mês e ali a gente troca o que dá certo para uma, o que dá certo para outra. Então, é muito legal. Existe um intercâmbio, Os nossos né, uma encontros troca. são maravilhosos. Qual colégio que você trabalha? É o Sítio do IP, né? Sítio do IP durante o dia, com crianças. E o Honorina de Carvalho com a EJA, com jovens e adultos, à noite. Parabéns à Secretaria Municipal de Educação por esse belo trabalho de inclusão. Não é inclusão, porque as crianças já estão em sala, né? Você deixou isso bem claro para a gente. Não é um trabalho de classe especial, não. Elas já estão. E a sala de recurso, ela vai auxiliando, ela vai ajudando, vai vendo de que maneira esse aluno
já nos seus grupos de referência, ele pode ficar de forma mais criativa, ele pode participar de forma mais ativa mesmo desse processo. E você vê o resultado, você já viu Nossa. crianças com esse desenvolvimento? Nossa, que hoje estão. Às vezes é difícil, a gente chega com crianças na escola, difícil socialização, que não consegue estar dentro de sala, que aos poucos a gente consegue fazer todo esse trabalho para incluir mesmo. Aí deve dar uma satisfação, Nossa, deve ser muito bom, muito né, legal, Elaine? muito Um legal trabalho mesmo. Muito, muito bom. O próximo livro, já sei que fala de natureza, né, de bicho. Já tenho esse projeto assim, praticamente, já está pronto, né? Que é a lição do macaco, a história de um macaco um pouco egoísta e que depois ele se vê numa situação muito difícil. Quem é que vai ajudar? Quem é que ajuda o macaco quando ele cai no buraco? Os outros bichos que ele fez questão de não ajudar, de criticar tanto, né? Esse acho que é a próxima história. E tem outros projetos também, né? Vida de escritor é assim, né? Não para, a cabeça não para. fervilha. Mas fica aqui o convite, né, para as editoras que se interessarem pelo seu trabalho, que vão ver nossos telespectadores, nossos internautas, que vão ver, que se interessarem, entrar em contato ou com a produção do programa ou com você direto no Facebook. É um trabalho belíssimo, é um trabalho de inclusão, um trabalho muito bonito, delicado. Olha que detalhes que a gente tem. Cada personagem do livro tem um bonequinho desse, todo com detalhe de corte, de colagem, olha que capricho isso, Elaine, isso não tem preço, né? Muito obrigada. Muito obrigada pela valorização. Muito legal esse trabalho. O espaço está aberto para você sempre que você quiser vir aqui para lançar. Voltarei, trazendo minhas novidades. Vamos repetir, por favor, Elaine. Próxima, sexta-feira, dia 13/11, Isso. O lançamento do Barbeiro Jeremias. Isso, Biblioteca Anísio Teixeira. Biblioteca no Campo de São Bento. Teixeira, no Campo de São Bento. 1h da tarde. A partir de 1h já estou lá. Nós vamos ver mais um pedacinho daquele vídeo do Jeremias, do Vicente, perdão. Vamos ver mais um pedacinho do livro do Vicente, que é imperdível. A gente não pode perder essa oportunidade da Elaine aqui. Em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também E dançar na chuva quando a chuva vem. Tem vezes que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar pra receber o sol quando voltar. melhor viver, meu bem, Pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar na chuva quando a chuva vem. melhor viver, meu bem. Ai, que delícia, Elaine. Essa música é muito Linda muito essa boa, música, né? adoro também. Elaine, como a gente já falou no nosso papo hoje, o que eu achei, uma das coisas que eu achei mais importante é a mensagem que cada livro, o conteúdo que cada livro tem. Queria que você contasse para a gente, mais uma vez, porque eu não vou cansar de frisar isso, qual é a principal mensagem que você quer passar com esse seu trabalho belíssimo? Eu acho que é amor, né? Amor pelo outro, respeitar o outro do jeito que ele é. E, assim, principalmente essa coisa de renovação de sonhos, né? A gente tem que renovar os nossos sonhos, porque se a gente não renovar, muitas das vezes os sonhos ficam perdidos dentro da gente. Então, acho que a gente precisa renovar os nossos sonhos, os nossos ideais, que é isso que torna tudo, a vida mais bonita,
mais prazerosa, né? Não, com certeza. É basicamente isso. Agradecer, quer divulgar mais uma vez seu Facebook, seu telefone. Facebook, Vicente Esqueceu de Ser Gente, telefone 98208-2941. E é isso, gente, me chamar, eu estou indo com a minha turma, com o Vicente, com o Jeremias, e muito obrigada pelo esse espaço tão maravilhoso. O espaço está aberto para você, tá, Elaine? Voltarei Se você sim, quiser. muito obrigada. Encerramos o nosso bloco de cultura do Grupo Mônaco Cultura e Saúde de hoje, agradecendo a Elaine Furlani. Muito obrigada, Elaine, parabéns pelo seu trabalho. Fiquem agora com a Elizabeth do Vale, psicóloga e acadêmica. Muito obrigada. O reitor da Universidade Federal Fluminense, Sidney Luiz de Matos Melo, tomou posse dia 15 de outubro na Academia Brasileira de Educação. A cerimônia aconteceu na sede da academia, no Rio de Janeiro. Bela carreira de educador que ele registrou não apenas como cientista, como pesquisador, como administrador, como gestor universitário, mas pela dedicação que ele sempre deu ao magistério, à formação da juventude e ao seu excepcional saber nessa área. A academia nada mais fez do que registrar a sua alegria em reconhecer todos os predicados do professor Sidney e se rejubila de tê-lo agora entre nós. Um dos acadêmicos é o ex-reitor da UF, o professor José Raimundo Martins Romeu. O professor Sidney tem um currículo realmente de grande qualidade, tanto como professor, como pesquisador, né, como pessoa humana, como ser humano. Que a UF é um dos grandes pilares da educação e, sobretudo, da educação superior no nosso país, né? Importante que um reitor e uma pessoa com o perfil do Sidney realmente estejam na academia para fazer essa aproximação entre a academia e a Federal Fluminense. E a Federal Fluminense é uma universidade plena, uma universidade de pesquisa. Então, essa junção, a presença da Fluminense aqui é extraordinariamente importante. O professor Sidney Melo ocupa a cadeira de número 17 na Academia Brasileira de Educação, cadeira que tem como patrono o professor Wilson Schoeri. É um momento de reconhecimento de uma dedicação de vida à área da educação, do ensino, da pesquisa, sobretudo voltado para o ensino superior. Esse espaço da academia é um espaço que vai proporcionar meios de reunir elementos e contribuições para que a educação no Brasil mude. Esse é um momento feliz, mas ao mesmo tempo de muita responsabilidade e de muito desafio pela frente como acadêmico aqui na Academia Brasileira. Os professores Carlos Alberto Serpa e Sidney Melo comentaram sobre a atual situação educacional brasileira. Eu sou otimista, porque não dá para ser educador sem ser otimista. Eu espero que a gente consiga propor transformações que realmente sejam dignas de uma educação de bom nível, de qualidade para o nosso país. Nós precisamos implementar mudanças e essa casa serve como uma casa de uma perspectiva de mudanças na educação brasileira, sobretudo uma educação mais inclusiva, mais igualitária, mais justa, né? Tem muito a ser feito pela educação brasileira, maior reconhecimento dos professores, melhoria de salários, melhores condições de trabalho, currículos muito inchados, né? Tempo de permanência na escola muito longo, uma adaptação à vida da escola, a necessidade de fato dos estudantes. E sobre o Dia do Professor, o reitor Sidney deixou uma mensagem aos alunos da UF. Considerar muito os seus professores, saber que a partir dos nossos professores é que nós encontramos aí exemplos e dedicação ao nosso trabalho na universidade ou no nosso trabalho na vida, né? Portanto, eu acho que eu hoje dedico esse momento aos professores. O professor Sidney é daquelas pessoas, jovem ainda, que pode-se dizer, se notabilizou como um dos maiores educadores desse país. Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais uma programação
E hoje respondendo algumas coisas que ficaram de outros programas, que o tempo estoura e a gente às vezes não consegue chegar onde a gente gostaria, mas hoje trazendo aqui alguma coisa que ficou guardado para uma oportunidade e que está acontecendo agora. Então vamos num primeiro questionamento aqui, falando sobre relacionamentos de par. E nessas questões, a abordagem foi a seguinte: relacionamentos longos costumam culminar em acomodação, e a acomodação acaba levando a relação a dois ao marasmo e à falta de motivação. Como prevenir essa situação? A gente poderia dizer que na relação de par, o que a gente percebe que acontece na maioria das vezes, quando ela é longa, e é óbvio que a gente tem que levar em consideração que nós, seres humanos, passamos por ciclos de vida diferentes. E nessa evolução natural do ser humano, a cada ciclo que é somado, né, num próximo andamento da vida, acontecem mudanças em todos nós. Então, o que eu quero dizer com isso? Que uma pessoa aos 20 anos de idade não é a mesma pessoa aos 30 anos de idade, ou aos 25 anos de idade. E que uma pessoa de 30 anos de idade não é a mesma pessoa dali até a menos tempo, a 33 anos de idade, a 34 anos de idade. Por quê? Porque ao longo da vida, a gente vai somando o quê? A gente vai somando experiências, a gente vai somando conhecimento, a gente vai somando, vai agregando à nossa identidade, ao nosso material consciente, muitas situações. E essas muitas situações que vão se agregando, à medida que a gente vai passando por novas experiências, vão fazendo com que nós nos tornemos pessoas diferenciadas de alguma forma. Então, o que vai acontecendo ao longo da nossa trajetória? Nós vamos sofrendo gradativamente transformações. E a gente não pode deduzir que isso não vá ter um diferencial na maneira da gente se comportar e na maneira da gente se relacionar. Principalmente nos relacionamentos muito íntimos. É óbvio que isso vai tendo um desdobramento, vai tendo uma forma sempre diferenciada de lidar, às vezes, até com as mesmas situações, em virtude justamente dessa agregação, dessa evolução em vários aspectos, em relação tanto às estimulações externas que a gente vai recebendo, como ao fato da gente computar isso internamente também de forma diferente, em decorrência desse conjunto de variáveis que vão se somando. Daí, às vezes, essas queixas de relacionamento de par. Ah, mas você não era assim quando a gente se conheceu. Ah, mas você mudou muito. Sim, não há como a gente permanecer da mesma maneira ao longo de um tempo que vai passando, de um organismo que vai se modificando, quer a gente queira, quer não. A gente até pode dizer, não, nisso aqui eu não mudo. Existem pessoas que teimam em dizer, não, isso aqui eu não mudo, isso aqui eu não faço, isso aqui depende muito das situações
que você for atravessando ao longo da sua vida. Porque a mente não é estática. Tudo no organismo se movimenta, até porque vida biologicamente é movimento. Só não se movimenta aquilo que está morto. Se tem vida, tem movimento. E se tem movimento, tem transformação. E se tem transformações, as dificuldades que aparecem nos relacionamentos querem dizer exatamente isso, que as transformações vão ocasionando, de certa forma, um certo esforço que a gente tem que fazer para ir se readaptando às novas situações, ao novo contexto que vai surgindo, que é um contexto sempre diferenciado daquilo que a gente já viveu. A gente poderia exemplificar aqui, por exemplo, o bebê, quando está dentro da barriga da mãe, e o bebê quando sai de dentro da barriga da mãe. O que acontece, né, com essa situação? Se esgota um determinado contexto existencial, onde essa criança era alimentada de uma determinada forma, era sustentada de uma determinada maneira dentro desse ventre materno, e a partir do momento que ela sai desse aconchego, que ela sai desse, vamos dizer assim, desse mundinho, ela passa para um mundo mais amplo, diferenciado desse, no qual ela vai ter que se adaptar. E gradativamente, nessa adaptação, ela vai ter períodos de sofrimento, um sofrimento também entre aspas, porque é um sofrimento que vai fazê-la se movimentar, que vai fazê-la se desenvolver. Então, necessariamente, não seria algo apenas doloroso. É doloroso sob um aspecto, mas necessário em outros aspectos, porque senão não se evolui. Quer dizer, como é que seria a vida ficar parado num mesmo ponto? Não tem como. Então, não tem como a gente dizer que numa relação prolongada, o quanto mais prolongada é uma relação, mais obstáculos, percalços, adversidades, enfim, como a gente queira chamar. Mas, ao longo dessa relação, necessariamente vai ter que existir, a gente não tem como paralisar esse processo, porque esse é um processo da vida, naturalmente como a vida é, de evolução. E nessa evolução está implícito essas mudanças que obrigatoriamente vão ser feitas. Não tem como a gente correr disso. Então, é tentar, a partir do momento que a gente vive determinadas experiências, tentar tirar dessas experiências um aprendizado, uma lição de vida, quer dizer, algo que faça com que a gente possa cada vez mais ter uma abertura no sentido do aprendizado, no sentido do, como a gente diz às vezes, ficou a lição, ou ficou mais uma experiência, ou é algo que se soma para que daqui para frente eu possa ampliar a minha visão. Enfim, a gente pode nomear isso de várias formas, mas não tem como evitar. Então, é uma coisa que é inerente à vida e a gente tem que aprender a lidar. Como diz o Boechat, toca o bonde. E é isso aí. Bom, numa segunda questão, a gente teria aqui algo que vem um pouco contraditório no sentido de falar em relacionamentos longos, né? Vem uma questão aqui que seria justamente o fato de descobrir atitudes de infidelidade conjugal via redes sociais e como agir diante disso, desconsiderar ou romper a relação.
desconsiderar ou romper a relação, a gente tem aqui duas posições extremadas, ou 8 ou 80. O que caracteriza, de certa forma, uma tomada de posição abrupta, uma tomada de posição impulsiva e que merece uma reflexão também, para que a gente, às vezes, não vá incorrer em precipitadamente tomar uma decisão e depois se arrepender em seguida. Então, o interessante é poder usar as graduações intermediárias entre o 8 e o 80. Será que não dá para fazer alguma coisa nesse meio de campo? Né? Se a gente trouxer isso para a linguagem futebolística, né? Então, dá sempre, talvez, para fazer alguma coisa nesse meio de campo. Quer dizer, aí a gente usa a experiência que eu falei na questão anterior para lidar com a situação. Né? Agora, é bem verdade que hoje a gente tem, sim, uma demanda, uma estimulação muito grande que interfere nos relacionamentos mais íntimos em virtude justamente das tecnologias cada vez mais avançadas no sentido de estabelecer vínculos de comunicação, muito embora uma comunicação extremamente superficial e que às vezes até a pessoa se ilude nesse tipo de comunicação e quando, às vezes, até se aproxima de algo que, a princípio, nessa distância, lhe traz um interesse, mas que, a partir do momento que a pessoa se aproxima um pouco, ela descobre que aquilo que ela vislumbrava de longe, virtualmente falando, não confere com o que ela imaginou que pudesse ser isso que está numa comunicação, numa via de comunicação diferenciada da via de comunicação íntima, da via de comunicação olho no olho, da via de comunicação emoção próxima, calor do corpo, química corporal, porque na relação a dois tem muito de química. Né? A gente fala que é pele, que é pele, é odor, uma série de coisas. Nem sempre uma pessoa que te atrai num primeiro momento, que você visualmente se interessa ou te estimula, nem sempre essa primeira estimulação vai te dar necessariamente aquilo que você gostaria de ter como algo para te dar realmente o prazer que você poderia estar buscando. Então, isso também é muito relativo. Fantasias muitas, nesse mundo tecnológico, muitas. Então, é aquela coisa, a gente vai pagando o preço pelas escolhas que a gente vai fazendo, pela pouca imaturidade, às vezes, que a gente tem, de não se colocar de forma, tendo medidas com mais conteúdo diante de situações que nos são apresentadas no nosso dia a dia. E cada vez esse número de estimulações é maior. Então, cada vez a gente é mais assediado por essas estimulações todas externas e que entram no nosso imaginário, e a gente poderia dizer também que dão pano para a manga. E que a gente tem que, de certa forma, nesse aprendizado de vida, poder ter as nossas preferências e poder ver que, nesse contexto, há muitos erros, acertos, mas me parece até que, na situação atual,
pela demanda que a gente tem no consultório, a gente percebe que os erros até estão sendo extremamente aumentados, em função dessa ilusão de que uma imagem possa nos trazer tudo aquilo que a gente imagina em relação aos nossos desejos. Até porque o desejo é uma coisa da ordem do imaginário, não é da ordem do real. Então já começa por aí, né? Essa coisa da idealização que a gente tem do que poderia ser uma relação maravilhosa e tal, na realidade, quer dizer, uma coisa é a idealização, uma coisa é o desejo, que está ligado sempre ao imaginário, outra coisa é a realidade. Não quero desanimar ninguém, mas essa coisa do imaginário e do desejo, ela, com certeza, jamais será atingida. Daí a gente, como ser humano, estar sempre se movimentando em função. O que põe o ser humano em movimento? É exatamente o desejo. Se não houvesse o desejo, a gente ficaria quietinho. Ah, não quero nada, não desejo nada, não espero nada. Então vamos deitar, botar a mãozinha aqui e pode enterrar, porque... Então, o desejo, o imaginário, é que move a gente na vida, porque a gente está sempre desejante, a gente está sempre buscando, correndo atrás de alguma coisa, imaginando que aquilo vai nos trazer um preenchimento. Preenchimento esse que seria justamente de uma ordem, que é a ordem do imaginário, que não tem como ser preenchido. Frustrante? Sim. Mas assim funciona a mente humana, né? Assim funciona o sistema psíquico. Tanto que a gente fala, né, em psicanálise, que o sujeito se forma pela interseção do real, do simbólico e do imaginário. Então, quem somos nós? Somos justamente esse pedacinho aí, entrelaçado entre o real, o simbólico e o imaginário. Então, a gente tem que procurar, né, tentar, com o nosso pinguinho de consciência diante do material inconsciente, que é muito grande, já dizia o Freud que a consciência é só a pontinha do iceberg, né? Quer dizer, nós somos movidos preponderantemente por material inconsciente. Daí que o processo terapêutico é importantíssimo para que a gente vá gradativamente se conhecendo melhor e tendo um aprendizado de todo esse mecanismo que funciona em nós e que a gente desconhece, que a gente sabe muito pouco, né? Então, que nós possamos fazer essa investida em cada um de nós, à medida que a gente possa dar-se oportunidade de conhecer-se cada vez melhor. E nesse conhecer-se cada vez melhor, se dá justamente a partir do momento que a gente olha para dentro, que a gente faz aquele autoexame e que a gente diz, bom, mas quem sou eu? Que mudo a cada instante, que mudo a cada momento. Então, é isso aí. Vamos buscando gradativamente. E ao final da vida, ainda não teremos resposta para isso, com toda certeza. Mas eu acho que vale esse desafio desse buscar intenso, desse buscar-se mais plenamente, desse buscar-se mais profundamente. Né? Quer dizer, o que fica para a gente de importante nessa situação é a beleza do mistério. E a vida é um grande mistério. Ou seja, é feita de grandes mistérios. E nós somos um grande mistério a ser descortinado
por nós mesmos. É bonito. É sofrido também. Mas é bonito. Eu acho que isso é que nos garante justamente algum entusiasmo, alegria, enfim, dias não tão alegres, não tão dias às vezes sombrios, tristonhos, dolorosos e tal, mas sempre na esperança e na perspectiva de uma superação, de um entendimento melhor, de circunstâncias que se somam e nos ajudam a refletir mais um pouco. Enfim, a vida é esse grande mistério. Então, ou a gente aceita isso e faz esse investimento, ou a gente vai viver se lamentando e chorando o fato de não ter essa plenitude do desejo completamente satisfeito, né? Só que o desejo completamente satisfeito nos daria essa coisa do não movimentar-se. Mas já que eu tenho tudo que eu quero, não tenho mais motivo para viver, né? Tenho tudo que eu quero. Bom, seguindo para uma outra questão. Tem que virar a página aqui. Na orientação dos filhos, muitas vezes cometemos falhas de toda ordem. E talvez a mais comum seja a divergência de opiniões sobre o que deve ou não ser bom para eles. Muitas vezes entramos em choque e batemos de frente, mesmo o querendo o melhor para nossas crianças. E essa discordância também acaba atrapalhando o desenvolvimento saudável dos mesmos. Como encontrar esses parâmetros? Eu diria que, atualmente, a gente percebe que há uma tendência dos pais a tratarem as suas crianças como se elas tivessem que ter, em tempo integral, todas as suas necessidades atendidas com uma rapidez extrema. A criança solicitou alguma coisa, se o pai ou a mãe não consegue, muitas vezes, atender, começa aquela questão da culpa, né? E isso dificulta para a criança também a questão desse desafio, que é poder conviver um pouco mais com frustrações, para que isso faça com que elas se desenvolvam e tenham capacidade para suportar limiar cada vez maior de dores, de insatisfações, o que o mundo de hoje nos traz muito fortemente, né? Porque apesar da gente ter uma tecnologia que é muito imediatista, em contrapartida, a gente tem uma convivência, inclusive a gente diria uma estrutura, por exemplo, no nosso país, uma estrutura governamental em que tudo é muito moroso, tudo é muito lento e tudo é muito falho. Quer dizer, olha as contradições. A gente tem um sistema tecnológico que caminha numa rapidez espetacular. E, por um outro lado, a gente tem um sistema injusto, precário demais, em termos de educação, em termos de saúde, em termos de segurança pública, enfim, e tudo mais que está envolvido aí nessas questões. Então, hoje há uma tendência dos pais protegerem demasiadamente seus filhos com aquela coisa do medo que o filho saia na rua, do medo que o filho ande de ônibus, do medo, quer dizer, há um medo,
E a gente vai dizer, bom, isso é à toa? Não, não é à toa. A gente realmente vive um momento em que é difícil de encontrar o bom senso para lidar com isso. Né? Quando você hoje, o seu filho sai de casa para ir à escola, você fica pensando, você já põe um celular na mão dele porque você quer ter notícia e quer saber como ele está a cada momento. Se possível, ao longo do dia, você quer conexão, porque você quer saber como está, quer saber. Então, veja bem, se a gente não tiver muita maturidade e muito bom senso para lidar com essa situação, o que a gente vai passar para as crianças o tempo todo é exatamente insegurança, insegurança, medo, medo, medo e medo. Então fica complicado, não tem receita de bolo aqui. A questão é a gente poder preparar nossos filhos para a vida. Está difícil? Com toda certeza, está difícil. Hoje, por exemplo, quando a minha filha diz que o meu neto de 15 anos de idade vai sair de Icaraí e vem para Itaipu, e ela diz, mas ele vem de ônibus, mas... Sim, mas aí a gente não... Já pensou, a gente não anda mais de ônibus, a gente não anda mais a pé, a gente... No carro a gente sofre... Eu mesma aqui em Niterói já fui abordada umas 11 vezes, sendo que a primeira foi um sequestro relâmpago, com arma na cabeça, tudo que tinha direito. Quer dizer, essa é a realidade que a gente está vivendo. Quer dizer, como orientar as crianças dentro dessa realidade? Aí dizer, não tenha medo, exponha a sua criança a tudo. Não, também não seria por aí. Quer dizer, a gente entra naquela questão do 8 e do 80. Então, eu acho que essa questão do 8 e do 80, ela nos dá, com certeza, aí um direcionamento, uma medida, para que a gente não caia justamente nesses extremos. Não deixo sair, não deixo fazer nada, fico correndo atrás o tempo todo, e aí, como é que fica? Um dia vai ter que largar mão disso, um dia vai ter, não tem como. Quer dizer, aí fica se atrasando o desenvolvimento da criança também, porque você fica prendendo ali, você diz, cresce, meu filho, cresce, mas aqui, a mão não sai daqui. Quer dizer, olha a mensagem contraditória, né? Você não faz isso, você não ajuda em casa, você não isso, você não aquilo, você não guarda a sua roupa, você não estende a sua toalha de banho, mas aqui, a mão aqui. É difícil, eu entendo que é difícil, mas viver sem correr risco não existe. É óbvio que tem momentos que a gente se descontrola, assim, com certeza, a gente se descontrola, a gente se descabela, é complicado, é uma verdade. Mas a gente vive em busca de ter justamente esse parâmetro, de não cair na desmedida, né? Embora a gente esteja cercado de situações desmedidas, que é o governo desse país, a gente não pode deixar de falar, que é só desmedida, né? É uma loucura. Mas a gente tem que encontrar a nossa, senão é enlouquecedor e, infelizmente, mas é a verdade que a gente tem para refletir sobre ela. Bom, fica um outro questionamento aqui, que é exatamente sobre o que eu mais queria falar, que é um questionamento sobre endometriose, né? Que é a situação que eu venho atravessando agora mais grave com a minha filha, mas que eu vou deixar para uma próxima ocasião para poder falar sobre isso com calma. Então, para você que nos assistiu, meu beijo carinhoso e até o próximo programa.